Olá, iniciando agora o módulo de condomínios no ERP Imobiliário. Então, quando se cadastra um condomínio na administradora, se registra inicialmente os blocos do condomínio, as informações de condomínio aqui em cadastro de condomínios, as unidades seria aqui em cadastro de economias. Aí se lança as taxas de cobrança nos boletos, calcula os boletos e conclui, exporta os boletos para a gráfica ou conclui os boletos para que sejam registrados então ou enviados por e-mail ou WhatsApp. Ao final do módulo tem os relatórios, bastante opção de relatórios. Vamos iniciar aqui com o cadastro de condomínios. Então aqui vai se cadastrando os blocos, bloco de gás, fundo de reserva, e quando for efetuados os lançamentos se define qual subconta, qual bloco vai ser lançado aquela conta. Então todos os dados aqui referentes à configuração deste condomínio, se é cobrança antecipada, total da fração, pagamento antecipado, com N dias antes do vencimento, que tem direito ao desconto, e a incidência é um percentual, é um valor fixo, né, de desconto. Garantia aqui também, quando é garantido pela própria administradora. Aqui quando garantia externa e a partir de quando é possível agrupar, então, tendo uma única unidade agrupadora, garantia externa, então se manda para a garantidora um boleto único com todas as unidades do condomínio. Aqui o endereço do bloco, né? Tarifa do boleto, se tem uma tarifa diferenciada. Aqui informações sobre a administração, se tem incidência de juro de saldo devedor ou remunera saldo credor, qual é o índice a ser aplicado. Aqui a taxa de administração, então quando lançado aqui indicado quando é o próximo reajuste, nas rotinas de encerramento, que tem um vídeo específico sobre as rotinas de encerramento, lá se dispara então o reajuste da taxa de administração. Aqui em fornecedores se define 3 tipos de fornecedores, para gás, para água e também para uma ou outra modalidade, às vezes água quente, enfim, se define aqui, e aqui se define o valor do metro cúbico correspondente para depois então apurar conforme a planilha de gás, água e demais planilhas. Aqui em opções, algumas opções do condomínio. Cálculo, como é que se elabora juros e remuneração? Como é que se calcula os impostos sobre o condomínio lá no contas a pagar? Cobrança, multa, juros e correção, a configuração e aqui a possibilidade de informar a taxa legal, né? Então dá para informar, seria nesse campo aqui. Instruções de cobrança diferenciada, informativo no boleto. Aqui em relatórios, como é a configuração do extrato de conta corrente, do balancete deste condomínio, né? E aqui se define o sintético, o analítico e o que vai para a internet. São todas as informações aqui para a configuração do extrato de conta corrente. O que irá constar, o que não vai, né? É aqui que se informa. Controle de envio de extratos, também as informações aqui, até referente à pasta digital, não percam o vídeo que fala especificamente sobre pasta digital. Então aqui seria uma das formas de configuração, mensagens e prestação mensal, também a configuração. Aqui em contrato, observações diversas, possível informar aqui. Jurídico pode acessar esta pasta jurídico para associar um advogado responsável aqui pela inadimplência, algumas mensagens que queiram constar no relatório de inadimplência. E controle de saldo, para que o sistema até pode bloquear os pagamentos se tiver um saldo negativo ou até um determinado limite de saldo negativo, enfim, aqui se configura então
esses controles no momento que está se gerando um pagamento lá no contas a pagar, para o sistema avaliar então conforme o condomínio. Aqui eu tenho as taxas de administração, as negociadas, e quando houver o reajuste fica registrado aqui. Consumo de gás e água, então aqui se define a leitura atual e o sistema elabora aqui o consumo e depois isso é levado lá para o boleto, isso para gás, água e outros tipos de planilha. Aqui exportação para mesclagem do contrato lá no seu editor de texto. Síndico e conselho, então aqui também os dados do síndico. Tarefas e anexos, então tarefas é como se fosse uma agenda, onde se aloca uma agenda para determinado usuário que vai ser avisado nessa data e horário, então abre um alerta em amarelo para o usuário Fabiano. E aqui tem todo o registro histórico, né, de controle dos atendimentos. E os anexos são documentos, onde é possível, então, visualizar esse documento sempre que necessário, para não precisar estar acessando a pasta do condomínio sempre que surgir uma dúvida, algum documento, enfim, ficaria tudo registrado dentro do sistema. Aqui, então, as unidades, ali é o cadastro dos blocos, e aqui as unidades, onde se define, então, qual é a unidade que eu quero consultar, ou se cadastra uma nova unidade, né? Aqui eu tenho os tipos de unidade, quem é o condômino, a fração da unidade, que depois possa ser apurado o boleto conforme a fração, tipo de extrato que este condômino prefere receber. Aqui, quando tem integração com locação, neste caso aqui tem integração com locação com uma outra imobiliária, não a própria, e aí é possível então enviar os boletos de condomínio para essa outra imobiliária, conforme indicando aqui qual seria o código na imobiliária destino, código do imóvel na imobiliária destino. Aqui eu tenho o endereço, para onde vai esse boleto, as isenções, então aqui independente se é síndico ou não. Caso um condômino tenha direito a um desconto em específico, se define qual é a taxa que tem desconto, o período em que vai dispor desse desconto, né? E aqui o percentual, ou um valor fixo. Consumo de gás e água, taxas, aqui então se visualiza, né, quais são as taxas foram lançados os boletos, foram gerados os boletos para essa unidade, e o que compõe este boleto, jurídico também para a associação do advogado e observações. Aqui eu tenho como agrupar num único boleto, sendo o proprietário de mais de um imóvel dentro do condomínio, é possível ir agrupando aqui e gerar um único boleto para esse condomínio. De novo aqui, tarefas e anexos. Seguindo alguns cadastros, tabelas auxiliares, operações de condomínio, plano de contas, operações aqui no caso extintores, aqui plano de contas do condomínio. Então tem aqui várias contas que pode depois ser associado ao condomínio. Não percam também vídeo explicando sobre previsão orçamentária, onde vai se avaliar, retomar essa questão do plano de contas do condomínio. Temos aqui configuração de extratos, os extratos que vão para o site, para a internet, ou vai analítico, é sintético, ou vai por e-mail. Então aqui se define uma configuração do formato então que a imobiliária administradora de condomínios opera. E aqui vai estabelecendo então o formato que se deseja.
Aqui temos, por fim, a configuração da pasta digital, onde se estabelece aqui, então, como é que o sistema vai operar e que tipo de informações vai levar lá para a montagem da pasta digital. Vamos agora visualizar os lançamentos. Como é que se elabora os lançamentos? Onde se informa os rateios para cobrança nos boletos? Então aqui se define qual é o condomínio e a subconta, né, que eu pretendo lançar. E aqui os vários formatos de tipos de lançamento. Pode ser então coletivo, onde divide partes iguais entre as unidades. Claro que se houver isenção em uma delas, então se cobra um pouco mais das unidades. Rateio, também avaliando a isenção, vai pela fração das unidades. Individual, então aqui se define quais são as unidades em que se deseja lançar essa taxa. E reajuste, então ele faz um reajuste referente a um mês anterior. Então aqui eu defino qual taxa eu pretendo utilizar. Acordo judicial, bom, se seleciona aqui, se define se é normal, ou boleto normal ou extra, e aí sendo extra qual é a data de vencimento desse boleto e o valor em específico. Possibilidade de utilizar aqui a previsão orçamentária, ou seja, é possível importar através de uma média das contas que estão lançadas lá no Contas a Pagar e se traz para cá essa informação. Então, isso vai ser retomado então no vídeo sobre previsão orçamentária. Uma vez lançado aqui, então, se calcula os boletos. E aqui se seleciona, né, pode ser toda a tua carteira ou de um condomínio em específico. Se é um boleto extra, boleto normal. E aí vai aqui a 100%. Se houver alguma divergência, vai apresentar aqui um botão de ocorrências. Feito o cálculo, então, dos boletos, pode-se avaliar aqui em relatórios resumo de boletos, qual é a situação em que está este boleto, quais foram os rateios efetuados, no caso só tinha uma taxa lançada para o boleto, então aqui temos as unidades e o seu lançamento correspondente. Estando tudo ok, é possível também liberar para exportação esses boletos, ou seja, já está concluído, está tudo ok, eu posso então vir aqui e indicar, selecionar quais são os condomínios que eu quero liberar para exportação. Às vezes uma administradora, maior volume de condomínios, tem um setor que elabora ali, apura e gera os arquivos de exportação, seja para gráfica ou para registro, conclui os boletos. Então aqui está se liberando. Sendo um assessor de condomínio, é possível que ele enxergue, então no momento que ele entrar nessa tela, ele vai enxergar só os condomínios que ele é assessor. Ok? E por fim a exportação, que aí conclui esses boletos. De novo aqui vai sendo apurado, chega a 100%, e se conclui os boletos para que sejam enviados, registrados, utilizando o Imobiliar Pay, vai ser registrado neste momento, e os boletos vão ser enviados então por e-mail, WhatsApp, através do nosso Imobiliar Connect. Ok? Então este é os cadastros e a rotina de cálculo de boletos.